E bora lá! Há 30 anos o mundo diz que vai acabar. A primeira manchete veio em 1995. A Terra tem apenas 10 anos para ser salva. O tempo passou, 10 anos depois disseram de novo, agora só temos até 2015. Veio 2015 e os mesmos profetas do colapso decretaram outro prazo até 2030. E aqui estamos, em 2025, vivos, produtivos, respirando o mesmo ar. Talvez até mais limpo. E pagando o preço mais caro da história pelo medo. O problema é que o mundo nunca acaba, mas o lucro do apocalipse nunca termina, porque o pânico ambiental não é só uma previsão, é um produto. E o negócio mais rentável das últimas 3 décadas é o mais perigoso, porque quanto mais medo você sente, mais eles ganham. E 3 décadas depois do primeiro alerta climático da ONU, o planeta não acabou, mas o pânico virou patrimônio. O medo foi sequestrado, as causas viraram slogans e as soluções viraram negócios trilionários. De conferências da ONU a prêmio de Hollywood. O apocalipse virou palco e o público plateia cativa. Políticos descobriram que o verde é o novo vermelho, o disfarce perfeito do controle estatal. Empresários descobriram que o sustentável é o novo rentável. E celebridades descobriram que salvar o planeta dá mais engajamento do que salvar pessoas. O mundo não está morrendo, está sendo vendido. E cada lágrima derramada em nome da natureza é uma ação valorizada na bolsa. O novo capitalismo é a da culpa e você é o ativo. E voltamos ao início de 1992, Rio de Janeiro, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A famosa Rio 92, foi ali que nasceu a estrutura moderna do discurso climático global. O planeta precisava ser salvo do próprio homem. Surgiram as primeiras metas, as primeiras promessas e, claro, as primeiras oportunidades financeiras. Em 1997, Protocolo de Kyoto, a ideia dos créditos de carbono. Em 2006, Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore. O documentário que transformou o pânico em Oscar e o ex-vice-presidente americano em milionário. 2015, o Acordo de Paris, a nova bíblia do ambientalismo global. Promessas recicladas, metas inalcançáveis e bilhões de dólares circulando sob o pretexto de salvar o planeta. Enquanto isso, lá no interior do Brasil, o seu Ernesto, agricultor de café, 60 anos, mãos marcadas de sol e esperança, tenta sobreviver a um novo tipo de pressão, a da culpa ambiental. Ele sempre respirou a terra, sempre plantou com cuidado, mas de repente vieram normas, taxas, licenças, fiscalizações e auditorias. Tudo em nome da preservação. O que antes era virtude, cuidar da terra, virou obrigação imposta por quem nunca sujou as mãos de barro. E o seu Ernesto virou um vilão de um mundo inventado em gabinetes distantes. Ele planta café, mas paga pelo carbono. E quem planta medo, colhe fortuna. E o planeta não acabou, mas o alarme virou indústria. Cada década, um novo prazo. Cada fracasso de previsão, uma nova justificativa.
Cada relatório alarmista, um novo fundo trilionário. É uma religião moderna de dogmas e indulgências. E seus sacerdotes vestem ternos na ONU, não batinas. O aquecimento global virou um negócio e, como todo negócio lucrativo, precisa de um público fiel, um exército de culpados. De um lado, as ONGs, do outro, os governos, no meio, os bancos e na base, você, o cidadão comum, o seu Ernesto, o motorista, a dona de casa, o pequeno empreendedor. Todos pagando taxas em nome de um planeta que continua girando exatamente como sempre girou. E o que mudou? Não foi o clima, foi um modelo de poder. O medo virou ativo, o carbono, moeda, a culpa, ferramenta. E não existe causa nobre que resista ao dinheiro. O ambientalismo nasceu como ideal, virou mercado, virou marketing, investimento ideológico. A Greta Thunberg, aquela doidinha lá, virou um ícone global aos 16 anos. Mas por trás da adolescente indignada havia toda uma indústria de relações públicas, fundações, políticos e corporações. Ela virou um rosto perfeito da culpa coletiva, um símbolo emocional usado para silenciar o debate racional. Enquanto isso, artistas, acha os artistinhas aí, fazem turnês neutras em carbono. Empresários fazem palestras patrocinadas por petroleiras verdes. O governo cria impostos para corrigir problemas que eles mesmos inventaram. O medo é o novo ouro, e quem controla o medo, controla o mercado. E o sistema é brilhante na forma de perverso na sua essência. Primeiro, eles criam um problema. O planeta vai acabar. Depois oferecem a solução. Compre o selo verde. E o que nasceu disso? Um mercado paralelo. Tá, parece o desenho do Pica-Pau, né? Lembrou? O mercado das indulgências modernas. As empresas que mais poluem compram créditos de carbono de países pobres. E as que não poluem o suficiente vendem o seu excesso de virtude. Bancos criam green bonds, títulos de dívidas sustentáveis, e captam bilhões de investidores emocionados que acreditam estar salvando florestas, mas estão apenas financiando marketing. Fundos ESG, Environmental, Social and Governance, acho que é isso, se multiplicam. Em 2024 já somavam mais de 40 trilhões de dólares em ativos. 40 trilhões. E desses, quantos foram realmente usados para reflorestamento, purificar rios ou salvar espécies? Pensou? Quase nada, meu amigo. A maior parte é reinvestida em especulação, fusões e aquisições corporativas. A sustentabilidade virou selo, não consciência. É a arte de transformar culpa em ROI. E quem paga a conta? Adivinha, adivinha? Você! Cada produto ecológico custa mais. Cada imposto verde arrecada mais. A elite global conseguiu um feito histórico: criar um sistema onde até o medo gera lucro. Os caras são genial, cara, para arrancar dinheiro. E enquanto o cidadão paga caro por uma sacolinha biodegradável, a Europa viveu o colapso do seu próprio verde. A Alemanha acreditou que bastava desligar usinas nucleares e abraçar o vento e o sol. Mas o vento não sopra todos os dias. O sol não brilha à noite. Sem energia confiável, virou refém do gás russo. Veio a guerra, veio a realidade. E o Castelo Verde desmoronou. Hoje, a Europa reabre usinas de carvão e compra energia da China.
o país que mais polui o planeta e é o maior paradoxo da história recente. Os países que mais pregam pureza energética são os que mais sujam a consciência. Enquanto isso, exportam toneladas de lixo plástico para a Ásia e África e ainda dizem que são sustentáveis. O discurso é moral, a prática é colonial. E quando a Greta aponta o dedo para líderes globais, esses mesmos líderes fecham acordos bilionários com petrolíferas, mineradoras e bancos verdes. O ativismo virou virtude e a virtude, investimento. E quando a culpa é coletiva, o lucro é seletivo. Eles te convencem de que você é parte do problema. Mas quando chega a hora de pagar, o boleto é só seu. Enquanto a Greta protesta de trem na Suécia, a cúpula do clima chega de jato a Dubai. Enquanto os artistas choram em premiações, suas mansões consomem mais energia do que bairros inteiros. A hipocrisia aí. Enquanto ONGs pedem doações para salvar o planeta, seus diretores moram em apartamentos financiados por multinacionais que poluem o oceano. E lá está o seu Ernesto, no interior do Brasil, tentando vender o seu café. Mas a certificação verde custa caro, muito caro. O selo ESG exige relatórios, auditorias e burocracia. Ele não consegue pagar. O mesmo sistema que diz proteger o planeta destrói quem realmente o alimenta. A culpa é coletiva, mas o lucro é seletivo. A transição verde virou um novo imposto invisível. Chamam de sustentabilidade, mas é controle. Chamam de agenda ambiental, mas é regulação. Chamam de transição energética, mas é submissão econômica. A Europa usa o discurso ambiental para bloquear produtos agrícolas brasileiros. Os Estados Unidos precisam pôr metas climáticas enquanto protegem seus próprios subsídios. A China finge compromisso, mas continua expandindo o carvão. E o Brasil, dono de uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, é tratado como culpado. Por quê? Porque a nova guerra global não é por petróleo, é por poder regulatório. Quem define é quem é sustentável, define quem sobrevive no mercado global. E o cidadão comum, o investidor, o pequeno produtor, está preso nesse tabuleiro. E isso tudo não é negar o meio ambiente. É negar o cinismo. E não é ser contra o planeta, é ser contra a manipulação. E aqui fica uma pergunta para você me responder aqui. Vai lá, se tem coragem. Você realmente acredita que eles querem salvar o planeta? Ou só querem controlar quem vive nele? Você já percebeu de todos os vídeos que eu falo aqui? E são diversos vídeos. Se você passar os meus cards aqui, você vai ver. Eles sempre falam a mesma coisa e mesmo buscando aqui no agora, no nosso Brasil ou lá fora, ou na história, os governos sempre querem controlar o povo. Eles sempre querem dominar as outras pessoas. Isso é do ser humano. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E agora que você entendeu como o medo virou mercado, precisa saber o que vem depois. E isso tudo é início de algo muito maior. É um ensaio de um novo modelo de poder. O mesmo que hoje usa o clima, amanhã vai usar o dinheiro, depois a informação, depois a sua liberdade. E o roteiro é sempre o mesmo. Criam medo, oferecem a salvação e te cobram por ela. Mas há uma diferença entre ser salvo e ser controlado. Por isso, não pare aqui. Continue estudando. O conhecimento é a chave de tudo. Porque é preciso entender um sistema que se reinventa a cada crise para continuar
te prendendo. E entender esse sistema é o primeiro passo para se proteger dele. Se esse vídeo fez você pensar, comenta aqui embaixo. Quero saber se você enxerga por trás dessa salvação global. Você acredita que o mundo está sendo salvo ou apenas redesenhando para parecer controlável? Porque quem comenta aqui pensa, e quem pensa não volta a ser manipulado. E o homem não desistiu da Terra, só aprendeu a explorar até o medo dela. O planeta virou vitrine, o medo mercadoria e a esperança refém. Hoje, cada gesto simples foi transformado em ato político. Comer carne é culpa, dirigir carro é culpa, produzir é culpa. Enquanto isso, os grandes grupos que falam em neutralidade de carbono continuam crescendo, comprando, expandindo e usando a sua consciência como matéria-prima. A elite descobriu que é mais fácil vender salvação do que fazer revolução. E o novo Deus se chama planeta. Sua religião, o ESG. Seus templos, as conferências climáticas. Seus fiéis, os cidadãos exaustos, que acreditam estar fazendo o bem. Mas o verdadeiro inimigo que eles querem controlar não é o carbono, é a liberdade. O livre pensamento, o livre mercado, o livre discurso. O homem que pensa por conta própria é o maior risco para a nova ordem verde. Porque ele percebe o óbvio. O planeta não está em colapso. O colapso é moral. E quando eles vendem culpa, você continua pagando o preço, acreditando que está salvando o mundo. Mas talvez o mundo precise ser salvo justamente deles. E eu sou Thiago Bordão e um abraço.